Beleza, pessoal? Cansaço bateu aí, mas a gente conseguiu. Vou lançar para vocês a aula sobre sobre a baixa Idade Média. Pô, tanta alta, baixa, baixa, alta. Vai ficar legal. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Beleza, galera? Vamos falar hoje sobre baixa Idade Média. Vamos lá. Os principais acontecimentos desse período: cruzadas, renascimento comercial urbano, formação dos Estados Nacionais, crise no século XIV. As cruzadas. Expedições de caráter militar organizadas pela igreja para combater os inimigos do cristianismo, principalmente os muçulmanos que estavam dominando aquela região. Vai durar do século XI até o século XIII. Eram chamados de cruzados principalmente por conta do símbolo da cruz bordado em suas vestes. Temos alguns fatores, entre eles o religioso, né? Visto que o Papa Urbano II foi o idealizador da primeira cruzada. E ele pensou nisso no Concílio de Clermont. As consequências disso aí vai ser principalmente o restabelecimento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, a abertura do Mediterrâneo, que até então era controlado pelos muçulmanos ali, né? Outras consequências, como eu já disse, o reatamento das relações entre Oriente e Ocidente vai contribuir para a decadência do feudalismo, além de reduzir o poder dos senhores feudais, influenciou o surgimento da burguesia, além do renascimento comercial e urbano. Renascimento comercial e urbano. Os camponeses e servos vão migrar das cidades em busca de uma vida melhor. A gente vai perceber que essa migração da galera saindo do campo em direção à cidade, isso em determinado momento vai trazer problemas. Temos também os filhos mais novos dos senhores feudais, que não poderiam herdar o feudo, que também vão para cidades. Essas cidades são fortificadas, geralmente na parte alta da região, no caso, próximas aos rios, e vão levar o nome de burgos. Exemplo de uma cidade dessa daí. Esses burgos é que vão dar origem à palavra burguesia, que é o pessoal que vai viver nesses locais, principalmente os comerciantes. A independência urbana. Esses burgos em si, inicialmente eram comandados, né, controlados pelos senhores feudais. Para que haja a possibilidade de uma abertura em relação ao comércio, vai precisar das cartas de franquia, né, que vai trazer uma administração própria, além de governantes próprios para esses locais. Teremos alguns problemas em relação a esses renascimento urbano, né? As feiras até então elas não eram diárias, elas aconteciam a cada 7 ou 15 dias, além de serem itinerantes. Por não haver nesse período um exército permanente, haviam muitos assaltos, além das estradas serem ruins e o inverno no norte da Europa ser bem rigoroso. Por isso vai ter a criação dos burgos aí, né, que vai favorecer a sedentarização da economia, do comércio, no caso, a burguesia. Temos alguns problemas dessa burguesia. A burguesia vai ter que pagar um tributo excessivo, além de lidar com uma justiça arbitrária comandada pelos senhores feudais. Além de pesos e medidas variadas. A gente vai perceber que isso, em determinado momento, vai fazer com que a burguesia encontre caminhos alternativos para esse tipo de situação. Também teremos rotas comerciais marítimas e terrestres, além de caravanas e o comércio nos nós de trânsito. Nós de trânsito aí seria um entroncamento das vias terrestres, onde vão acontecer as feiras em si, né? Essas feiras vão comercializar produtos, além de trocas, moedas, servir como bancos, né? Isso vai aumentar a circulação monetária, né? Além da sedentarização do comércio. E os senhores feudais vão cobrar altos impostos. Temos aí uma imagem de uma das rotas comerciais do século XIV. Esse surgimento das feiras vão fazer surgir outras profissões também dentro das cidades, entre elas a de artesão, ferreiro, padeiro, né, entre outras aí. E para organizar esses locais, essas profissões, vão surgir as corporações de ofício ou guildas, né, onde todos os comerciantes de uma determinada cidade seriam obrigados a se filiar.
Essas guildas têm por objetivo regular a concorrência, estabelecer padrão de qualidade, além de organizar a compra de matérias-primas aí. As crises do século XIV. Nós temos aí uma oração medieval, né? Da guerra, da peste, da fome, livrai-nos Senhor, que são os três principais fatores aí do século XIV: a fome, a guerra e a peste. Olha lá, século XIV, crise. Fome, por quê? Escassez de recursos. A peste, as epidemias, no caso a peste bubônica e a peste negra. E a guerra, principalmente a Guerra dos 100 Anos. Existiram outros conflitos, mas vamos focar principalmente nesses três aí. A fome vai ser provocada pelos maus anos agrícolas, no caso inverno muito chuvoso, destruição dos campos pelos soldados, falta de mão de obra, né? Isso tudo vai provocar escassez de alimento. Então, pessoal menos alimentado, eles vão ter menos resistência às doenças. Daí você tem as epidemias, entre elas a peste negra. A propagação da peste negra na Europa, ela vai ser trazida do Oriente, entre 1347 e 1350, vai se espalhar por todos os países da Europa, né? Essa população subalimentada não vai ter tanta resistência para fazer face a essa doença, e 1/3 da população europeia será dizimado nesse processo. Aí nós temos a imagem de um médico aí, né, que atuava nesse processo. Uma guerra pela sucessão do trono francês. Tem uma questão comercial por trás disso também, mas o principal objetivo aí é a sucessão do trono francês, né? E a gente não vai aprofundar muito, que esse não é o objetivo da aula, mas vamos ver algumas das consequências principais aí. Porque a Guerra dos 100 Anos ela vai começar ali no período feudal e já vai estar na Idade Moderna já, né? Ela já vai ser a primeira guerra moderna. Ela começa sendo dirigida por membros da aristocracia feudal e termina com os exércitos nacionais já. Por isso ela foi um grande marco no desenvolvimento europeu, principalmente na França no caso, né? No caso da ideia de nação, que vai unificar o país, antes dividido em territórios controlados por nobres, né? A questão da unidade territorial. Isso vai dar entrada aos Estados Nacionais, como conhecemos aí, né? O início dos Estados Nacionais se dá então na Guerra dos 100 Anos. Vai ser a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Você vai ter o principal objetivo aí é se opor às forças características da Idade Média. No caso, o poder dos nobres feudais e o poder também da Igreja Católica. Nós temos um pequeno organograma aí mostrando como se dá essa formação dos Estados Nacionais. A ascensão da burguesia vai ser fundamental. Por quê? Porque a parceria entre burguesia e o rei vai fazer com que o rei, por exemplo, consiga manter uma força militar permanente através dos mercenários. Para isso precisa de dinheiro. Dinheiro a burguesia tinha. Então nesse momento você tem essa parceria aí financeira. Além disso, você tem também a cobrança de impostos para manter essa burocracia. A unificação de pesos e medidas, além de uma moeda única. E as leis que seriam feitas pelos reis. A burguesia vê vantagem nesse processo, principalmente pelo fato de pagar poucos impostos aí, né? Ela não vai pagar tantos impostos como pagava anteriormente. Pagará apenas para o rei, centralização aí. A nobreza em si vai ter sérios problemas causados pelas guerras, pela fome e pela peste. Então ela está enfraquecida nesse momento. Então essa centralização do poder na mão do rei será algo relativamente fácil de ser feito devido ao enfraquecimento da nobreza. Características do Estado Nacional: a demarcação de um território, a unificação de leis, justiça, impostos, moedas e principalmente um exército, valorização de eventos históricos nacionais para dar uma unidade, né, cultural, centralização do poder nas mãos do rei, início aí do processo do absolutismo. Regime absolutista: poder nas mãos do rei, no caso, parceria entre rei e burguesia, exército permanente, burocracia, nobreza e clero sob o poder do rei. Ou seja, um rei, uma lei, uma fé.
Assim sendo, com esse processo todo de centralização nas mãos do rei, você tem o início do processo dos Estados nacionais, né, e do regime absolutista, o que vai dar início, por exemplo, ao processo de grandes navegações que a gente vai ver em uma outra aula. Beleza, galera? Valeu! Beleza, pessoal, é isso aí. Ó, foi bem puxado hoje, tem que ainda editar esses vídeos aí, mas foi bacana, né? Eu acredito que deve ter ficado bom aí. Então qualquer dúvida, qualquer consideração, manda um salve aí no canal, além de deixar um joinha e compartilhar para os amigos aí, beleza? Um grande abraço a todos e até mais, tamo junto!